Minha nora riu, com uma taça na mão, e disse: Eu pareço a empregada dela, e isso no meu próprio jardim. Eu estava usando a mesma blusa da noite em que meu marido me pediu em casamento, e meu filho ficou ali parado, fingindo que não tinha ouvido nada. Então eu sorri, saí de fininho e 2 semanas depois vendi a casa onde eles moravam e fiz algo que eles jamais esquecerão. Antes de começarmos, por favor, clique em curtir, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Quais lições de vida todos deveriam ouvir antes que seja tarde demais? Escreva nos comentários abaixo. Obrigada. Eu não tinha vontade nenhuma de ir àquela festa no fim de semana. Não depois do jeito que a Camila vinha se comportando nos últimos meses. Pequenos comentários ácidos, reviradas de olhos sempre que eu entrava no recinto, sussurros com o Daniel, como se eu fosse velha demais para acompanhar o ritmo. Mas o Daniel insistiu. São só alguns amigos, mãe. Nada demais, disse ele ao telefone com a voz tensa, como sempre ficava quando não queria admitir algo. Então eu fui. Passei a ferro minha melhor blusa, aquela que o Ricardo tinha me dado no nosso 30º aniversário de casamento. A que ele dizia que me deixava elegante como se eu estivesse envolta em luz solar. Passei um pouco de blush, prendi o cabelo e disse a mim mesma que era apenas um encontro casual. Quando cheguei, o jardim já estava cheio. Cordões de luzes, comida de buffet, mulheres de salto alto com coquetéis na mão. Exatamente o tipo de sociedade que a Camila gosta de ter por perto. Mal tive tempo de guardar minha bolsa quando ouvi a voz dela cortando o barulho da conversa. Meu Deus, a Margarete não está à cara da Sebastiana. Minha antiga empregada lá de Belo Horizonte? Ela riu. Não foi um riso baixo, mas um alto, chamativo, feito para convidar os outros a rirem junto. E eles riram. A gargalhada se espalhou pelo jardim como um rastro de pólvora. Fiquei ali parada, com uma taça de vinho tinto na mão que alguém recém tinha me entregado, sentindo minhas bochechas queimarem. Olhei para o Daniel. Ele estava do outro lado do jardim, conversando com um homem de boné de golfe. Nossos olhares se cruzaram. Ele desviou o rosto. Aquilo foi pior que o insulto. Pior que a risada. Meu próprio filho fingindo que não tinha ouvido. Virei-me lentamente, fui em direção ao lavabo social e tranquei a porta atrás de mim. Sentei-me na tampa fechada do vaso sanitário, com as mãos tremendo, e encarei meu reflexo no espelho da bancada. Meu batom estava borrado, eu parecia cansada, não, exausta. E pensei, não pela primeira vez, se o Ricardo estivesse vivo, nada disso teria acontecido. A Camila começou a agir assim depois que ele morreu. Antigamente, ela era doce comigo. Mas após a morte dele, a máscara caiu. Eu sempre presumi que o Daniel não percebia, ou talvez estivesse ocupado demais para se importar. Mas hoje à noite foi confirmado. Ele viu e não fez nada. Joguei água no rosto e esperei até que o barulho dos convidados se deslocasse para a entrada da frente antes de sair. Tentei sair sem ser notada, mas a Helena, nossa governanta, estava no corredor dobrando guardanapos. Ela me lançou um olhar. Não de pena, mas de compreensão. Não disse nada, apenas assentiu uma vez. Naquele momento, algo começou a mudar dentro de mim. Não explodir, não quebrar, apenas mudar, como uma engrenagem que se encaixa em uma nova posição. Eu ainda não estava com raiva de verdade. Não totalmente, mas estava acordada, dolorosamente acordada para o fato de que aquela casa não parecia mais minha. Eu criei o Daniel entre aquelas paredes, cozinhei cada ceia de Natal naquela cozinha, trouxe o Ricardo de volta para cá, após sua primeira cirurgia cardíaca, e agora eu era motivo de chacota no meu próprio jardim por uma mulher que nem existia na nossa vida quando o Daniel ainda tinha dentes de leite. No caminho para casa, não chorei. Dirigi em silêncio, com as 2 mãos no volante, as luzes dos postes passando pelo para-brisa como estática. Entrei na minha garagem, desliguei o motor e fiquei sentada por muito tempo com as chaves no colo. Pensei em todas as vezes que defendi a Camila para as minhas amigas. Ela é só impulsiva, eu dizia. Ela tem boas intenções. Mas agora eu me perguntava há quanto tempo eu vinha mentindo para mim mesma. E mais importante, há quanto tempo o Daniel estava mentindo para mim. Eu não sabia naquela hora que a Helena me traria algo que mudaria tudo. Algo que estava escondido em uma gaveta que nunca deveria ter sido aberta. Mas isso veio depois. Naquela noite, eu só sabia de uma coisa. Minha nora tinha olhado na minha cara na frente de um monte de gente e dito que eu parecia a empregada dela. E meu filho tinha desviado o olhar.
Aquele foi o momento em que parei de ter medo de fazer cena, porque a cena já tinha sido feita e foram eles que começaram. Eu só não tinha decidido ainda como iria terminá-la. Na manhã seguinte à festa, eu ainda usava a mesma roupa. Não tinha dormido. Por volta das 6 da manhã, servi uma xícara de café preto e fiquei na cozinha, encarando a geladeira, onde o velho imã de pescaria do Ricardo ainda segurava uma foto desbotada do Daniel. 12 anos de idade, todo sujo de farelo de bolo. Eu não parava de pensar naquele momento, na voz da Camila cortando o riso, no jeito que o olhar do Daniel caiu. Repeti aquilo na minha mente de novo e de novo como um castigo, perguntando-me se eu tinha deixado passar algo, se talvez tivesse entendido errado, mas não tinha. Por volta das 9, a Helena ligou. "Posso passar aí?" perguntou ela. O que te era estranho? Ela nunca pedia. "Claro", respondi. 20 minutos depois, ela estava na minha porta, com uma sacolinha na mão, mais séria do que eu jamais a vira. Nem se sentou. Foi direto para o balcão, abriu a bolsa e tirou um envelope pardo dobrado. "Você precisa ver isso", disse baixinho. Dentro havia uma pilha de documentos impressos, cartas do banco, algum tipo de papel de crédito e algo que fez meu estômago revirar. Um contrato de uma segunda hipoteca. Meu nome estava lá, minha assinatura, só que não era minha. Encontrei isso ontem à noite, na gaveta debaixo da escrivaninha do Daniel, disse ela. Ele a deixou aberta quando foram lá para fora. Não sei por que olhei, só tive um pressentimento estranho. Passei os dedos pela assinatura. Era parecida, mas não era a minha. Quem quer que tivesse falsificado, tinha praticado. Minha boca ficou seca. Por que ele faria isso? Sussurrei, embora já soubesse. Dinheiro, sempre dinheiro. Acho que a Camila o pressionou, disse Helena. Eles andaram discutindo sobre reformas. Ela dizia coisas como: "Sua mãe vai se foi logo de qualquer jeito." Ela fez uma pausa, os olhos brilhando de raiva. "Margarete, eu não queria falar nada, mas depois de ontem à noite, depois do que ela disse na frente de todos..." Assenti, incapaz de falar. Ela não estava apenas me ridicularizando socialmente. Eles estavam planejando financeiramente e não estavam apenas esperando a minha morte. Estavam tentando acelerá-la legalmente. Eu me senti como se estivesse debaixo d'água. "Não sei o que fazer", disse finalmente. E a Helena se aproximou, com a voz profunda. "Você sabe", disse ela, "você só não quer ser o tipo de mulher que faz isso, mas ela já é esse tipo de mulher com você há muito tempo." Pisquei rápido. Foi a primeira vez que alguém disse aquilo com tanta clareza. Helena sempre fora gentil. Mesmo quando o clima na casa estava tenso, ela nunca tinha tomado partido. Mas agora ela parecia pronta para incendiar a casa inteira por mim. Peguei os documentos e os encarei como se estivessem escritos em uma língua estrangeira. "Você acha que o Ricardo sabia?" perguntei. Ele sempre dizia que o Daniel era inteligente, mas mole. Helena hesitou. "Tem mais uma coisa", disse ela, mexendo na bolsa novamente. Desta vez, tirou um envelope gasto com a caligrafia do Ricardo. Meu nome em letra cursiva. Encontrei isso atrás de um dos livros no escritório. "Acho que era para você." Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Dentro havia uma única folha de papel pautado, escrita com a caligrafia limpa e arredondada do Ricardo. Não era uma carta, era um aviso, um desabafo de diário. "Estou preocupado que a ambição da Camila esteja afetando o caráter do Daniel", escreveu ele. "Ela não é cruel, ela é calculista, e acho que ele está permitindo que ela o transforme em algo que ele não é. Margarete, se algo me acontecer, prometa que vai observá-la de perto. Não se deixe cegar pelo charme." Apertei a carta como se fosse uma boia de salvamento. Ele tinha visto muito antes de eu ter coragem de admitir. Ele tinha visto o que ela era. E agora eu tinha as provas nas mãos. Provas legais, provas emocionais. Eu não estava louca, não estava paranoica. Eles tinham me feito sentir como um fardo na minha própria casa, enquanto sorriam. Mas não mais. "Você tem razão", disse para Helena, com a voz agora mais firme. "Eu sei o que fazer e vou fazer." Passei a tarde toda andando pela sala com o envelope em uma mão e meu café frio na outra. As palavras do Ricardo não saíam da minha cabeça. Não se deixe cegar pelo charme. Ele sempre teve um jeito de enxergar através das pessoas. Ele tinha me avisado sem dizer na minha cara:
o que a princípio pareceu cruel, como se não confiasse em mim o suficiente para dizer a verdade. Mas eu conhecia meu marido. Ele não escondeu para se proteger. Ele estava me protegendo. Eu sempre odiei confrontos, e ele sabia disso. Ele deve ter pensado que, se escrevesse, eu leria quando estivesse pronta. Bom, agora eu estava pronta. Eu precisava saber exatamente com o que estava lidando. Então fui direto ao armário do corredor, peguei a caixa metálica onde guardávamos nosso testamento, a escritura da casa, papéis de seguro antigos, tudo o que era importante. Eu não tocava naquilo desde o enterro dele. A chave ainda estava no mesmo chaveiro que meu pingente da igreja. Dentro, tudo cheirava levemente a papel velho e poeira. Fui direto à pasta com a etiqueta Testamento e Confiança e folheei. Estava lá, preto no branco. O Ricardo tinha deixado tudo para mim. Propriedade total da casa, controle sobre todas as contas. Não havia uma única cláusula que desse algo ao Daniel ou à Camila enquanto eu estivesse viva. Sentei-me, espalhei as páginas na mesa de centro e as encarei. Por anos acreditei que talvez o Daniel estivesse me ajudando, gerenciando as coisas, dando conselhos e tomando decisões, porque se importava comigo. Mas agora via claramente. Ele não estava gerenciando nada. Ele estava lentamente se infiltrando em uma posição de poder, uma assinatura silenciosa por vez. E aquela hipoteca falsificada, aquilo não era apenas desespero, era planejado. Meu peito se apertou quando peguei o último envelope na caixa. Eu tinha esquecido completamente dele até agora. Um pequeno pacote pardo que o Ricardo tinha etiquetado como privado. Abri-o lentamente, esperando mais papéis legais, mas encontrei, em vez disso, um pequeno diário encadernado em couro. O diário dele, que ele escrevia à noite, quando não conseguia dormir, alegando que o ajudava a organizar a cabeça. Folheei até as últimas entradas. Minhas mãos tremiam. As primeiras páginas eram suas anotações usuais, atualizações sobre o mercado de ações, algo sobre suas dores nas costas, frustração com a decisão do Daniel de largar o emprego antigo para entrar no negócio de consultoria com o irmão da Camila, mas então veio algo que revirou meu estômago. Camila quer que o Daniel acelere o futuro, escreveu ele. Ela não diz diretamente, mas eu sei o que ela quer dizer. Eles querem o controle. Estão esperando que eu morra e que a Margarete ceda. Eu gostaria de ter organizado o fundo de outra forma. Achei que dar tudo a Margarete a protegeria, mas agora me preocupo que isso a tenha transformado em um alvo. Fechei o diário e o pressionei contra o peito como um escudo. Não era paranoia. Não era coisa da minha cabeça. Estava acontecendo de verdade. Eles estavam vindo atrás do que eu construí, do lar onde criei meu filho, do dinheiro que o Ricardo ganhou durante 4 décadas, da minha paz. Levantei-me e abri meu notebook. Digitei o nome do advogado que o Ricardo usou para o testamento, o Dr. Marcos de Marco. Eu não falava com ele há anos, mas o número ainda estava listado. Peguei o telefone, disquei e, quando a assistente atendeu, disse calmamente: "Diga ao Dr. de Marco que é a Margarete Whitmore. Preciso marcar uma consulta particular imediatamente, sem nenhum membro da família presente." Ela hesitou um momento antes de confirmar. Amanhã, às 10 da manhã, eu aceitei. Ao desligar, senti algo que não senti há meses: clareza. Sem raiva, sem tristeza, clareza. Pela primeira vez desde a morte do Ricardo, eu o senti ao meu lado. Não apenas na memória, mas na ação, nas palavras que ele escreveu, nos arquivos que deixou, nas decisões para as quais ele me preparou. Ele sabia o que a Camila era, e sabia que o Daniel, por mais que eu o amasse, era fraco demais para impedi-la. Mas eu podia, eu faria isso. Eu não iria gritar, berrar ou sequer discutir. Eu usaria fatos, papéis, a lei, as mesmas ferramentas silenciosas que eles tentaram usar contra mim. Eu tinha mais poder do que eles pensavam, e eles estavam prestes a descobrir exatamente quanto. Também não dormi naquela noite, mas desta vez não foi por confusão ou tristeza. Foi pelo planejamento. Coloquei cada documento na mesa como peças de xadrez: o testamento do Ricardo, a escritura da casa, a cópia da hipoteca falsificada, o diário dele e até o envelope que a Helena encontrou. Pratiquei o que diria ao Daniel, não porque achasse que poderia mudar a cabeça dele, mas porque queria ver o rosto dele quando a verdade viesse à tona.
Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado, calças, sapatos baixos e a blusa azul marinho que o Ricardo sempre dizia que me deixava com cara de quem manda na escola. Eu queria parecer alguém que tem o controle. Cheguei à casa deles pouco depois do meio-dia, sem avisar. A Camila abriu a porta de calça de ioga e maquiagem completa, obviamente irritada. — Ah! Disse ela, forçando um sorriso. — Você devia ter ligado, Margarete. — Daniel, interrompi. Preciso falar com vocês dois agora. Meu tom de voz deve tê-la assustado, porque, por uma vez, ela não teve uma resposta atrevida. Ela chamou o Daniel e eles se sentaram à minha frente na bancada da cozinha, como dois adolescentes, prestes a levar uma bronca. Tirei os documentos da bolsa e os coloquei um a um sobre a mesa. — Isto, disse eu, apontando para o formulário da hipoteca falsa. Tem a minha assinatura, mas eu não assinei. O rosto do Daniel ficou pálido. Camila cruzou os braços. — Você está enganada, disse ela, rápido demais. Olhei para o Daniel. — Diga-me que eu assinei isso, Daniel. Olhe nos meus olhos e diga que é a minha assinatura. Ele abriu a boca, mas não saiu palavra alguma. — Onde você conseguiu isso? Perguntou ele finalmente, com voz baixa. — Isso importa? Respondi. Você cometeu uma fraude, usou meu nome para contrair dívidas em uma casa que nem sequer é sua. Empurrei a escritura para a frente. Eu sou a dona desta casa legalmente, integralmente. Seu pai garantiu isso. Camila bufou. Nós moramos aqui há anos. Você acha que pode simplesmente nos expulsar por causa de uns papéis? A arrogância dela era inacreditável. Isso não são papéis, disse eu, mais calma do que me sentia. Isso é prova e estou dando a vocês uma chance de serem honestos. Digam-me o que mais vocês fizeram. Digam-me a verdade e eu pensarei se não apresento uma denúncia. Daniel parecia querer desaparecer. Seus ombros caíram, seus olhos buscavam uma saída. Foi só para a reforma, murmurou. Íamos devolver, acertar as contas. Eu ri, curta e amarga. Você falsificou o nome da sua mãe. Isso não é um empréstimo, é roubo. Camila se inclinou para a frente. Você está exagerando. Não é como se tivéssemos tentado te matar. Você ainda está viva, não está? Foi o bastante. Levantei-me. Você tem razão. Estou viva e pretendo continuar assim. Por isso, a partir de hoje, retiro a procuração financeira do Daniel. Já falei com o advogado esta manhã. Todos os acessos às contas conjuntas foram bloqueados. A casa será colocada à venda esta semana. Vocês receberão uma notificação formal nos próximos 2 dias. Camila também saltou da cadeira com o rosto vermelho. Você não pode fazer isso. Está punindo seu próprio filho, sua família, por um erro. Não, disse eu, recolhendo os papéis. Estou corrigindo um erro que cometi ao fazer vocês dois sentirem que tinham direito a algo que nunca foi de vocês. Daniel tentou mais uma vez. Mãe, por favor, podemos conversar em particular? A Camila não quis dizer aquilo. Estávamos apenas sobrecarregados. Olhei para ele. Olhei de verdade. E não vi o menino que criei, mas um homem que permitiu que a esposa tratasse a própria mãe como lixo enquanto ele se calava. Pensei em todas as vezes que levei sopa para ele quando estava doente, todas as noites em que assisti aos seus recitais de piano, batendo palmas mais alto que todos, e agora ele implorava por privacidade depois de tentar me roubar. Cansada de conversas particulares, disse eu. Se aprendi algo, é que segredos são a forma como vocês dois operam. Cansei de ficar quieta, cansei de ser educada. Vocês têm 30 dias. Depois disso, estão fora. Fui até a porta e a Camila sibilou atrás de mim. Você acha que é uma heroína. Você é apenas uma velha amarga. Virei-me uma última vez, com a mão na maçaneta. Prefiro ser amarga do que cega. Saí para o sol, meu coração batendo forte, e pela primeira vez em anos não me senti como a mãe de alguém ou o fardo de alguém. Senti-me como alguém com poder e eu estava apenas começando. Passaram-se 3 dias antes que eu ouvisse algo deles, e não veio como um pedido de desculpas ou uma consulta jurídica, mas como um grito. O grito da Camila ecoando na minha secretária eletrônica como um ataque de pelanca num corredor de mármore. Ouvi a mensagem 2 vezes. Primeiro pelas palavras, depois pelo tom, porque nada revela mais uma pessoa do que o comportamento dela quando perde o controle. Você não pode simplesmente nos expulsar. Construímos nossa vida aqui. Os filhos do Daniel cresceram nesta casa. Você está destruindo sua própria família. Por quê? Orgulho?
Você é nojenta! Ela berrava. Não retornei. Salvei a gravação e a enviei por e-mail para o meu advogado. Naquela mesma tarde, fui à casa com uma corretora de imóveis, uma mulher chamada Marika, que parecia não aceitar desaforo e cheirava a cítrico e tinta. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, os meus cômodos, percebi que a Camila tinha deixado roupas no chão do quarto de hóspedes, sapatos espalhados pelo corredor, uma taça de vinho no degrau da escada. Tudo sem dúvida encenado para fazer a casa parecer inabitável. Ignorei. Marika fazia anotações, elogiando os rodapés que o Ricardo instalou em 92 e conversamos sobre o preço de venda. Camila nos observava da escada como uma gárgula. Estava de braços cruzados, os lábios tão apertados que pareciam uma linha reta. Você é patética, murmurou alto o suficiente para eu ouvir. Não pisquei. Assinei os papéis com a Marika ali mesmo na cozinha e agendei uma equipe de limpeza profissional para o fim de semana. Foi aí que a Camila perdeu o juízo. Ela desceu a escada batendo o pé como uma adolescente. Pegou a taça de vinho que estava no degrau e a atirou contra a parede ao lado da geladeira. Não quebrou. Bateu e rolou para debaixo da mesa como numa novela barata. Esta casa é nossa agora. Você não é mais a rainha aqui, gritou. Daniel apareceu atrás dela, parecendo que não fazia a barba há 2 dias. Mãe, podemos apenas conversar? Disse ele fracamente, de novo com aquela voz suplicante que costumava funcionar comigo quando ele era pequeno. Balancei a cabeça. Você falsificou meu nome, tentou roubar meu lar. Não há mais nada a conversar. Camila passou por mim em direção à sala e começou a abrir gavetas, como se procurasse algo para jogar. Eu juro por Deus, vou contar para todo mundo que você está senil, que você nem se lembra mais das coisas direito. Tirei um papel do bolso e o ergui. Meu novo exame médico feito 2 dias antes, a pedido do Dr. Marcos de Marco. Mentalmente sã, disse eu. Assinado e selado. Tive o pressentimento de que você tentaria isso. Ela emudeceu por um momento, apenas um segundo de silêncio chocado. Então avançou, apontando o dedo com o rosto distorcido. Isso é abuso de idosos, gritou. Você está nos abusando. Quase ri. Quer dizer, responsabilizando vocês? Voltei-me para o Daniel. Seu pai confiou em você, ele confiou em mim, e veja o que você fez com essa confiança. Ele abriu a boca, mas não disse nada. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi devastador. Era o som de um filho que finalmente compreendeu que tinha levado sua mãe longe demais. Fui até a porta da frente e a abri. O anúncio vai ao ar em 48 horas. A notificação formal de despejo será entregue na segunda-feira. Sugiro que comecem a fazer as malas. Camila murmurou algo enquanto eu saía. Algo sobre o irmão dela, advogados, humilhação pública. Mas não parei para ouvir. Entrei no meu carro, dei a volta no quarteirão e estacionei atrás da antiga farmácia onde o Ricardo e eu costumávamos tomar Coca-Cola, escondidos depois da igreja. Fiquei ali sentada, com as janelas frestadas, ouvindo o vento. Não tremia, não chorava. Sentia-me firme, aterrada, como se raízes tivessem finalmente voltado a crescer sob meus pés. E percebi naquele momento que o poder não vem de gritar alto ou de se fazer de vítima. Ele vem da verdade, da preparação, de saber exatamente o que é seu por direito e não se contentar com menos. Camila tinha cometido um erro crucial. Ela achou que eu era apenas uma velha com memórias demais e espinha dorsal de menos. Ela não sabia que eu tinha guardado cada recibo, cada alteração no testamento, cada mensagem de voz. Ela não sabia que eu estava em silêncio não porque tivesse medo, mas porque estava observando. Ela se tornou inimiga de uma mulher que não tinha mais nada a perder. E isso, eu sabia, era um lugar muito perigoso para ela estar. Na manhã seguinte ao surto da Camila, acordei antes do amanhecer. Preparei uma xícara de chá Earl Grey e sentei-me com um bloco de notas amarelo para listar tudo o que ainda precisava garantir antes de dar o golpe final. Eu não queria apenas vencer, queria ter certeza de que eles não poderiam revidar depois que eu terminasse. Primeiro item da lista, o banco. Eu já tinha bloqueado as contas conjuntas, mas agora os instruía a encerrar completamente as contas às quais o Daniel tinha acesso e redirecionar tudo para um fundo sob meu nome com um fiduciário independente. Eu não confiava em mais ninguém ligado a ele. Não mais. A funcionária do banco, uma jovem chamada Clara, ergueu as sobrancelhas para os papéis que entreguei. Seu filho falsificou isso?
Perguntou atônita. Nem hesitei. Meu advogado entrará em contato com o banco, caso o banco não relate a fraude internamente, disse eu, dobrando a pasta com precisão. Obrigada pelo seu tempo. Próximo item, as fechaduras. Eu já tinha ligado para um chaveiro no dia anterior, mas adiei o horário para sábado de manhã, o mesmo dia em que a Camila planejava um brunch beneficente na casa. Segundo o site do buffet, ela tinha reservado o terraço, o jardim e um caminhão de champanhe para o seu evento de networking. Ela deve ter achado que eu não teria coragem de agir antes. Esse foi o primeiro erro dela. Confirmei com a delegacia que a ordem de despejo seria entregue pessoalmente na segunda de manhã e verifiquei com o Dr. Marcos para garantir que cada assinatura estivesse conferida 3 vezes. Eu não deixaria brechas para a Camila ou o Daniel. Quando tudo estava encaminhado, voltei a casa sozinha uma última vez. Percorri cada cômodo com um caderninho, fazendo o inventário do que era meu, do que restava e do que eles tinham arruinado. A mesa antiga no hall tinha arranhões de alguém que arrastou bolsas por cima sem levantá-las. A moldura da lareira estava riscada, Deus sabe do quê. Na cozinha, o porta-temperos que o Ricardo construiu estava coberto de gordura. Mas, estranhamente, nada daquilo me doía. Só deixava a decisão mais clara. Eles não respeitaram a casa, a história ou as mãos que a construíram. Tratavam-na como um cenário para a vida deles no Instagram. Parei na porta do quarto e vi nossa foto de casamento ainda sobre a cômoda. A moldura estava levemente torta. Eu a endireitei. Aquele quarto já fora cheio de calor. O cantarolar do Ricardo ao escovar os dentes. O som de discos velhos nas manhãs de domingo. Agora estava frio e estéril, como um quarto de hotel ocupado por tempo demais. Voltei ao armário do corredor, peguei as últimas pastas financeiras, coloquei-as na bolsa e verifiquei o sistema de alarme. Eu já tinha mudado a senha e removido completamente os códigos de acesso do Daniel e da Camila do sistema. Naquela noite, encontrei a Helena para jantar num pequeno restaurante mexicano na Quinta Avenida. Ela chegou de batom e uma jaqueta jeans que eu nunca tinha visto nela. Você parece quem acabou de demitir metade do mundo, brincou ela enquanto nos sentávamos. Talvez eu tenha demitido, disse eu sorrindo. Contei tudo sobre o advogado, o banco, o chaveiro, a festa do brunch. Ela riu quando contei que as fechaduras seriam trocadas durante o evento. Você é gelada, disse ela, levando a margarita aos lábios. Não, respondi. Finalmente estou aquecida. Ela se inclinou. Quer que eu esteja lá no sábado? Fiz uma pausa. Não vou te impedir. Ela sorriu. Vou levar minha câmera. Naquela noite, em casa, redigi um último documento. Uma carta aberta ao Daniel. Não a Camila, não para brigar ou discutir, apenas para explicar por escrito por que eu estava fazendo o que estava fazendo. Contei como suportei anos de pequenas humilhações, como permiti que a esposa dele me desgastasse lentamente na esperança de que ele percebesse. Contei que algo se quebrou permanentemente em mim ao ouvir que meu próprio filho falsificou meu nome. Lembrei-o da casa que construímos, das refeições que partilhamos, dos anos em que coloquei meu coração na criação dele e terminei simplesmente. Não preciso da sua permissão para me proteger e você não tem mais a minha para usar meu silêncio como arma. Assinei e selei. Sem endereço de remetente, sem pós-escrito, sem implorar por compreensão. Quando adormeci naquela noite, dormi mais profundamente do que dormi há meses, porque pela primeira vez eu sabia exatamente o que aconteceria a seguir, e desta vez seria sob os meus termos. O sábado chegou como uma última batida de tambor, firme e inevitável, e às 9 da manhã eu já estava vestida e pronta para sair, com um blazer impecável, 2 cópias do contrato de venda na bolsa e um batom novo que eu não usava desde o enterro do Ricardo. Cheguei a casa antes do caminhão de champanhe e, como prometido, o chaveiro esperava no meio-fio. Ferramentas na mão, olhos brilhando de curiosidade. Não precisei explicar muito. Tudo o que importa já saiu, disse eu, apontando para a porta da frente. Ele assentiu profissionalmente e em silêncio enquanto começava a remover o Daniel e a Camila do meu lar, uma fechadura de cada vez. Os convidados já estavam chegando quando terminamos, os primeiros com espírito de mimosa e sorrisos de caridade.
Nenhum deles suspeitava que a anfitriã que eles queriam bajular nem sequer conseguiria abrir a porta. Esperei no meu carro até que a multidão aumentasse, observando a Camila circular de pessoa em pessoa em seu vestido floral alugado, acenando para os fotógrafos como se estivesse prestes a anunciar uma campanha política. Nossos olhares se cruzaram por um instante através do gramado e eu sorri. Ela não? Ela ainda não sabia, mas eu garantiria que soubesse, publicamente. Saí do carro exatamente quando o motorista do caminhão de champanhe estava confuso diante da porta trancada, chamando por ela. Camila correu, seus saltos afundando na grama, a voz tensa e estridente ao perceber que a chave não funcionava mais. Está emperrada, eu juro que está emperrada, dizia ela para ninguém em particular, tentando manter a voz calma enquanto o burburinho crescia. Então, dei um passo à frente, calmamente como uma diretora entrando numa sala de aula barulhenta. Todos os olhos se voltaram para mim. Não está emperrada, disse eu, alto o suficiente para abafar a música e as conversas. Foi trocada. O rosto da Camila paralisou. O que diabos você está fazendo aqui? Sibilou ela, avançando na minha direção, tentando bloquear a visão do público crescente. Estou dando a última festa de despedida, disse eu, tirando um grosso envelope pardo da bolsa. Desde ontem, esta propriedade está vendida. Os novos proprietários assumem no mês que vem. Aconselho todos aqui a pegarem uma bebida rápido. Pode ser a última servida neste terraço. Um murmúrio percorreu a multidão. Confusão, risos, silêncio constrangedor. Daniel apareceu pela lateral do quintal, com o rosto vermelho e exausto. Mãe, para, disse ele baixinho. Você não precisa fazer isso aqui. Voltei-me para ele, calma e clara. Preciso sim, porque toda vez que tentei no particular, você me ignorou. Toda vez que quis falar baixo, você a deixou gritar mais alto. Então agora eu falo a língua dela. Entreguei-lhe o envelope. Aí dentro vocês encontrarão cópias da venda, da ordem de despejo e do contrato de hipoteca falsificado de vocês. Não se preocupem. Ainda não apresentei queixa. Camila avançou contra mim, mas a Helena surgiu do nada, colocando-se entre nós com o celular erguido, gravando. Sorria, Camila, disse ela. Você não quer que seus doadores percam isso. Camila parou abruptamente, de repente consciente de quantos celulares estavam apontados, de quantos olhares de soslaio eram trocados por trás de pratinhos de papel e óculos de sol. Sua bruxa velha vingativa, sibilou ela. Você acha que venceu? Todos aqui estão vendo que monstro você é. Olhei ao redor. A maioria dos convidados recuava lentamente, pegando suas bolsas, sussurrando desculpas e esquivando-se para os carros. O motorista do caminhão de champanhe estava parado sem jeito perto do portão. Acho que essa é a minha deixa, disse eu, voltando-me para a Helena. Pronta? Sempre, disse ela, entrelaçando seu braço no meu. Caminhamos pelo caminho, passando pelas pessoas que um dia riram de mim naquele jardim. Passando pela casa onde criei um menino que esqueceu quem construiu o mundo dele, passando pela mulher que achou que podia me quebrar sem consequências. Ao chegar à calçada, virei-me mais uma vez e vi a Camila desabada numa cadeira de terraço, rímel borrado pelo rosto, Daniel parado sobre ela com o envelope em uma mão, a culpa escrita em todo o seu ser. Não sorri, não acenei, apenas segui em frente, porque sabia que aquilo não era o fim de uma festa. Era o começo da minha paz. E o melhor de tudo, eu ainda não tinha terminado. A ordem de despejo aterrissou na porta deles na segunda-feira. Às 07h40 da manhã, entregue pessoalmente por um oficial de justiça com óculos escuros espelhados e uma voz pragmática que nem a Camila conseguiu distorcer em algo vitimista. Eu não estava lá para ver, mas a Helena estava. Ela estacionou 2 casas abaixo, com um muffin e um café, e disse que a Camila gritava. Parecia que alguém tinha roubado um rim dela. Daniel nem discutiu. Ficou na porta de calça de moletom, pegou o envelope, assentiu como se finalmente tivesse entendido que a data da execução era real e fechou a porta silenciosamente. Na quinta-feira veio com o caminhão de mudança. Apenas um, não os 3 que a Camila se gabava que precisaria para todos os seus móveis de design. E no sábado, eles se foram. Sem nota de despedida, sem desculpas, nem sequer um SMS do Daniel. Mudaram-se para uma casa alugada do outro lado da cidade. Numa rua sem saída,
com metade do tamanho do terreno que um dia chamaram de seu. E eu só soube disso porque uma mulher do meu antigo grupo da igreja morava por acaso na mesma rua. Ela gritava com os carregadores, contou-me a mulher ao telefone, sussurrando como se fosse fofoca sobre o prefeito. Ele só ficava sentado na calçada fumando. Não disse nada, não havia nada a dizer. Tinha acabado. A casa ficou vazia por 2 semanas enquanto as últimas inspeções eram feitas. Nesse tempo, caminhei por ela sozinha uma última vez, lenta e deliberadamente, como quem visita um velho amigo no hospital antes que ele se vá. O ar cheirava a lustramóveis de limão e um leve arrependimento. Toquei as bordas da lareira, o sulco gasto no corrimão da escada onde o Daniel costumava escorregar de pijama, a mancha na parede do corredor onde o Ricardo pendurou nossa foto de casamento torta porque achava mais romântico. Sentei-me na sala, agora sem móveis, e deixei minha respiração ecoar. Não chorei, não estava com raiva, estava limpa. A venda foi concluída 2 dias depois. Um jovem casal com um recém-nascido e um cachorro resgatado, Marcos e Sabina Oliveira. Ele era eletricista. Ela trabalhava de casa com design gráfico. Eles tinham me escrito uma carta junto com a oferta. Não porque precisassem, mas porque queriam. Sonhamos com uma casa como esta, escreveu Sabina, não apenas pelo espaço, mas pelo sentimento. Aquela frase sozinha me fez escolhê-los. Eles não queriam a casa por status ou exibição, mas pela vida, para a vida. Encontrei-os na assinatura, apertei suas mãos e deixei as chaves numa pequena tigela de vidro na porta. Você vai amar a cozinha na primavera, disse eu para a Sabina. O sol da manhã bate direto na pia. Ela sorriu e apertou minha mão, como se estivéssemos passando uma tocha. Naquela noite, dirigi de volta para o meu novo lar, um apartamento pequeno perto da biblioteca, a uma curta caminhada da padaria e da horta comunitária. Não tinha lareira, nem ala de hóspedes ou molduras dos anos 80, mas tinha sossego, tinha liberdade e era meu. Desembalei as coisas lentamente, acendi uma vela que o Ricardo me comprou numa feira de Natal e abri uma garrafa de vinho que eu guardava para algo. Não sabia para quê. Talvez para isso, talvez agora. Helena passou por volta das 8 com comida para a viagem e uma garrafa de coca, e sentamos na minha nova varanda vendo a cidade fervilhar abaixo de nós. Você conseguiu, disse ela simplesmente. Você não apenas venceu, você se libertou. Assenti, encarando o céu. Não sabia o quanto estava pesado até soltar, disse eu. Sempre tentei carregar aquela casa, aquela família, como se ainda fosse o que era antigamente, mas não é, e eu também não sou. Ela ergueu o copo para que ninguém nunca mais nos trate como a ajuda. Eu ri, depois parei, lembrando daquele primeiro momento na festa, o insulto que desencadeou tudo. Como as palavras da Camila doeram e ecoaram. Você parece a minha empregada, ela tinha dito. O engraçado era que a mulher com quem ela queria me comparar, a Helena, revelou-se mais família do que eles jamais foram. E no fim, não foi o título que me definiu. Foi a verdade, e eu a tinha agora documentada, reconhecida em cartório, assinada, selada e entregue. 2 semanas depois que os Oliveira se mudaram, fiz algo que não fazia há mais de uma década. Reorganizei minhas estantes de livros, não por necessidade, mas porque finalmente tinha energia para me ocupar com a ordem das coisas. Eu estava no meio da alfabetização das obras de ficção, quando a Helena apareceu na minha porta com um sorriso largo, uma garrafa de vinho tinto de preço médio e uma pasta parda debaixo do braço. Tenho algo para te mostrar, disse ela, entrando como se fosse a dona do lugar. E, honestamente, àquela altura, ela meio que era. Colocou o vinho na mesa, abriu a pasta e deslizou um documento brilhante pelo balcão para mim. Uma licença comercial em nome dela, intitulada Helena, Harmonia do Lar, Serviços de Limpeza e Organização. Pisquei, depois ri. Você agora é autônoma? Perguntei, e ela sorriu ainda mais. Não só isso, já tenho 5 clientes fixos, uma menina em meio período que estou treinando e 2 recomendações esperando na minha caixa de entrada. Acontece que as pessoas pagam bem pelo que eu fiz por anos por merrecas. Toquei o documento sentindo seu peso. Você sempre disse que nunca trabalharia por conta própria, disse eu. Disse que não sabia como. Ela assentiu. É verdade. Eu não sabia, até ver você incendiar sua vida inteira e recomeçar de coluna ereta. Você me lembrou que não sou apenas alguém no fundo do cenário.
Sou a razão pela qual alguns desses lugares funcionam. Servi 2 copos de vinho e entreguei um a ela. Você é a razão pela qual eu não desmoronei, disse eu. Você me tirou do nevoeiro quando eu nem sabia que estava nele. Ela deu um gole, depois se inclinou levemente. Sabe, a Camila tentou me ligar 2 vezes. Deixou um recado como se nada tivesse acontecido, disse que queria fazer as pazes e talvez falar sobre oportunidades futuras. Minhas sobrancelhas subiram. Você está brincando. Helena balançou a cabeça. Ela deve ter achado que eu me sentiria mal, que estaria desesperada. Não entendeu que assim que alguém reconhece o próprio valor, não volta a aceitar um lugar numa mesa podre. Ri mais alto do que ria há meses, uma gargalhada vinda do estômago. Helena ergueu o copo novamente. Ao trabalho por conta própria, disse ela. Aos limites, acrescentei. À dignidade, disse ela. Ao silêncio quebrado, respondi. Brindamos, e não eram apenas 2 mulheres brindando com vinho. Era uma cerimônia, um exorcismo, uma libertação. Mais tarde naquela noite, depois que ela foi embora e a louça estava lavada, sentei-me na varanda e pensei em como era estranho que a pessoa que acabou ficando ao meu lado não fosse do meu sangue. Não era alguém que eu criei, mas alguém que um dia paguei para limpar meu chão. E, no entanto, ela foi a única que realmente me viu, que não me pediu para encolher, desaparecer ou ser grata apenas por ser tolerada. Helena não tinha apenas construído um novo negócio. Tinha construído uma nova espinha dorsal, e observá-la me fez querer mais também. Não vingança, não caos, apenas uma vida que parecesse minha. Peguei meu caderno, aquele onde antes anotava listas de compras, e comecei uma página nova. No topo escrevi: o que vem a seguir. Embaixo, listei 3 coisas: entrar no clube do livro local, visitar o museu de arte no centro que sempre quis ver e, finalmente, inscrever-me nas aulas de aquarela sobre as quais o Ricardo sempre me incentivava. Ele sempre dizia que eu seria perigosa se um dia parasse de colocar todos os outros em primeiro lugar. E agora eu talvez fosse. Não de um jeito cruel, mas de um jeito firme, silencioso e consciente. Helena tinha razão. Assim que você reconhece seu próprio valor, não tem mais volta. E eu não voltaria. Escrevi a carta numa tarde de quinta-feira, com as janelas abertas e o som dos sinos de vento tilintando suavemente lá fora, como um suspiro lento. Não era para o Daniel, e muito menos para a Camila. Eu já tinha dito a eles tudo o que precisava, com silêncio e assinaturas. Não, aquela carta era para meus netos, a Laila e o Tomás. 2 crianças doces e espertas que não pediram para nascer no caos alheio, que me abraçaram sem hesitação ou julgamento na última vez que os vi. Esperei até que o barulho baixasse, até que meus próprios pensamentos parassem de girar, porque não queria que a carta viesse da raiva. Queria que viesse da verdade. Contei a eles sobre a casa, como ela não era feita apenas de paredes e cômodos, mas de memórias. Um azulejo trincado, onde o pai deles uma vez jogou uma bola de basquete dentro de casa e quebrou a lâmpada. A gaveta que emperrava na cozinha porque, por alguma superstição, eu guardava pilhas extras nela. O jardim onde o avô deles uma vez cultivou os tomates mais teimosos do mundo. Eu lhes disse: tudo bem ficar confuso, ou magoado, ou até com raiva de mim. Disse que a história que os pais deles talvez contassem sobre a casa roubada não era verdade. Mas não pedi que tomassem partido. Pedi apenas que se lembrassem de que o amor não desaparece só porque as pessoas não sabem demonstrá-lo. Anexei 2 fotos, uma minha e do Ricardo na varanda em 89, e uma da última festa de aniversário da Laila, onde ela usava uma coroa de papel e me fez prometer de dedinho que da próxima vez eu levaria granulado extra. Disse que eles poderiam me visitar quando quisessem. Sem pressão, sem teste de lealdade, apenas uma porta aberta, biscoitos no pote e uma mulher que ainda sabia como jogar rouba-monte. Ao selar o envelope, não me senti triunfante. Senti-me terna, pacífica, como se tivesse finalmente encerrado um capítulo sem precisar batê-lo. No fim de semana, doei os últimos livros do Ricardo para uma biblioteca local e fui a uma aula de aquarela na comunidade. Eu não era boa, ainda não, mas havia algo libertador em observar as cores se misturarem sem regras ou contornos, apenas movimento e instinto. Naquela noite, fiz espaguete para uma pessoa, acendi uma vela e li um romance policial na cama com uma xícara de chá de hortelã na mesa de cabeceira, as janelas frestadas. Sem SMS, sem drama, sem esperar que o outro sapato caísse, apenas paz, apenas eu.
Helena me mandou uma foto de seus novos cartões de visita e um print de uma avaliação de 5 estrelas que uma cliente deixou. Ela salvou minha casa e minha sanidade, escreveu a mulher, e eu respondi: é isso que ela faz. Às vezes eu pensava na Camila. Na maioria das vezes, não por muito tempo. Pensava nos momentos em que o silêncio pesava e as lembranças se infiltravam. Eu não a odiava. Tinha pena dela, porque uma mulher como ela, que constrói a vida inteira sobre controle e aparências, nunca se sente segura de verdade, mesmo quando vence. E o Daniel, eu lhe desejava paz. Esperava que ele um dia desenvolvesse uma espinha dorsal, talvez até descobrisse o que significa ser filho novamente. Mas esse não era mais o meu trabalho. Meu trabalho estava feito. Eu tinha protegido o que era importante. Tinha recuperado o que era meu. E, mais importante, tinha construído algo novo. Não por despeito ou amargura, mas sobre o solo firme do conhecimento de quem eu era, mesmo quando outros tentaram enterrar isso. Quando apaguei as luzes naquela noite e me deitei com o quarto aquecido, tranquilo e cheio de pequenas alegrias cotidianas, sussurrei na escuridão: estou em casa. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu realmente quis dizer aquilo. E aqui chegamos ao fim de mais uma história real. Se você gostou da história, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Isso me dá o apoio necessário para continuar contando histórias e é totalmente gratuito. Escreva para mim nos comentários o que você sentiu. Leio tudo com alegria. Se quiser ouvir mais, basta clicar em um dos vídeos na tela. Um abraço carinhoso, que bom que você está aqui.